A Igreja em Brasília apresenta Programa Rios de Água Viva. a palavra profética fluindo do trono de Deus até você. Seja bem-vindo. A igreja é meu lar, nunca mais vou vagar. Se alegra o meu coração, a luta cessou. Cristo se dispensou como vida a mim, que porção. Dias mais sábios. Justos versus perversos. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. Provérbios 10, 6 e 7. Em Provérbios 3, 33 lemos: A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Os versículos 24 e 28 de Provérbios 10 revelam: Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém, mas o anelo dos justos, Deus o cumpre, e a esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. Em 4:18 lemos: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Estes são os provérbios que ressaltam as vantagens de ser justo. Todavia, na carta aos Romanos, Paulo afirma que, aos olhos de Deus, não há justo na terra, nenhum sequer, pois todos pecaram, carecem da glória de Deus, e sem derramamento de sangue não há remissão. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, enviou seu Filho e morreu por nós na cruz, derramando o seu sangue para a nossa redenção. Na casa de Levi, Jesus disse aos fariseus: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Lucas 5, 31 e 32. Uma vez justificados pela fé, devemos viver uma vida de justos, pois hoje chegamos à igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. É necessário ainda enumerar as bênçãos sobre os justos? Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. A igreja é meu lar, a igreja é meu lar, que cessei devagar. Enquanto viver, cantarei com prazer. Aleluia, a igreja é meu lar. Ouça com fé e receba a palavra que provém do trono de Deus. Seu lar Deus nos fez, Satanás não tem vez. Deus expressa só em seu lar. Hoje ouviremos a conclusão da mensagem, o chamamento de Abraão. O seu lar. Enquanto viver, cantarei com prazer. Aleluia, a igreja é seu lar. Agora vamos lá, vamos voltar lá para Gênesis 12, Senhor Jesus. Versículo 4. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido,
e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Quando chamado, Abraão obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Isso está em Hebreus capítulo 11, versículo 8. Nós já lemos, mas vou ler outra vez para vocês. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. É totalmente pela fé. Irmãos, hoje é a mesma coisa. Hoje o Senhor falou, irmão, nós partimos. O Senhor falou, nós seguimos. Porque, irmãos, essa fé cega mesmo. É fé na palavra do Senhor. E Deus se agrada com isso, né? Então aí ele partiu e foi. E onde ele foi? Vamos lá. Eles chegaram em Canaã. Chegaram na terra de Canaã, versículo 6. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Irmãos, Siquém, outro nome é conhecido é Nablus, tá? Você pode achar no mapa, Nablus. Siquém é uma cidade situada no vale entre os dois montes. Antes de entrar na terra de Canaã, vocês se lembram que Deus levou todo o povo de Israel diante de dois montes, o monte Gerizim e o monte Ebal. Vocês se lembram? E Deus falou para o povo de Israel escolher sempre a bênção. Porque um monte, o Gerizim, significa a bênção, e o monte Ebal significa maldição. Se vocês andarem de acordo com a minha palavra, atentar na minha palavra e fazer cumprir a minha palavra, vocês terão bênção. Mas se vocês não darem ouvidos à minha palavra e seguirem os estatutos do povo da terra que eu vou introduzir, e vocês seguirem também as suas abominações, se afastarem da minha palavra, vocês vão receber maldição. Então, qual é a escolha de vocês? Antes de entrar, eu quero apresentar essas duas escolhas. O que vocês escolhem? Irmãos, sempre diante de nós, Deus coloca duas alternativas. Deus coloca a bênção, Deus coloca a maldição. E a bênção, irmão, está sempre em ouvir atentamente a palavra do Senhor e obedecer a palavra do Senhor e executar segundo a sua palavra. Irmão, nós vamos ter sempre bênção. Mas se nós não fizermos isso, desobedecer e andar como os povos dessa terra, nos contaminar com abominações dessa terra, nós vamos receber a maldição. Então, Abraão acampou ali, levantou sua tenda nesse vale, entre Gerizim e Ebal. O que significa isso? Deus estava dando também uma oportunidade de escolha para Abraão. Abraão, eu te trouxe para essa terra que eu vou dar para ti e para tua descendência. Agora você tem uma escolha dentro de você. Então, o que vocês escolhem? A bênção e a vida. Não escolham a maldição e a morte. Vão escolher sempre a bênção, tá? Então foi ali que o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei à tua descendência esta terra. Finalmente Deus confirmou: Abraão, você chegou na terra. Você chegou na terra que eu te prometi. É esta terra que eu vou te dar a ti e a tua descendência. Então o que Abraão fez? Abraão edificou um altar ao Senhor, né? Então a primeira coisa que ele fez é oferecer sacrifícios para o Senhor, como consagração, como agradecimento ao Senhor. E os cananeus serviam aos seus deuses. Por que isso, irmãos? Aqui, ó, carvalho de Moré. Carvalho, por que carvalho de Moré? Carvalho é uma grande árvore, né? E antigamente eles colocavam aquelas grandes árvores sempre como uma referência para os viajantes. Mas é mais do que isso. Debaixo de toda árvore frondosa, entre os cananeus, ali eles adoravam seus ídolos, tá? Então,
Vamos dar uma olhada em Deuteronômio 12. Deuteronômio 12, versículo 2 e 3. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram aos seus deuses sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Debaixo de uma grande árvore era o lugar para eles servirem a esses ídolos. Então, debaixo de uma árvore frondosa estão esses postes ídolos, essas imagens esculpidas. Então, o Senhor agora trouxe Abraão para um lugar e ele não seguiu adorando esses outros deuses, ele levantou um altar ao Deus verdadeiro. Então, ali Deus apareceu a Abraão e prometeu dar aquela terra para sua descendência, lembrando ainda, irmãos, que ele não tinha filhos. Eu darei a ti esta terra onde você está, a ti e a tua descendência. Mas ele pensa, mas o senhor sabe que eu não tenho filho e a minha mulher é estéril. Irmãos, é muito interessante, mas Abraão não falou uma palavra. Abraão creu no Senhor, né? Então, esta reaparição fortaleceu a sua fé, deu-lhe a confirmação de que havia chegado à terra da promessa de Deus. Assim, pela fé, Abraão peregrinou. Vou voltar àqueles versículos de Hebreus 11. Hebreus 11, versículos 9 em diante. Vamos lá. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Ora, Deus que criou os céus e a terra, lhe havia prometido aquela terra. Deus confirmou, é aqui que eu vou dar essa terra para ti e para tua descendência. Mas ele habitava em tendas. Ele não tinha um título de propriedade. Ele creu no Senhor. Ele sabia que no momento certo o Senhor ia dar. Mas ele não estava preocupado com as coisas, a propriedade terrena. Tá? Por quê? Versículo 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Né, irmãos? Sabe, Deus prometeu a terra para ele, mas o coração dele não estava naquilo. Não estava nas riquezas da terra, na propriedade da terra, no patrimônio. Ele não tinha essa preocupação. Ele só queria servir ao Deus verdadeiro. Mas eu acho que isso deve ser o nosso coração. Não vamos nos apegar às coisas terrenas, nos apegar a um patrimônio, a uma propriedade. Não é? Tudo que nós temos, se o Senhor nos der, é para servir ao Senhor. Esse é o espírito dos investidores do reino. Tudo é para o avanço da obra, pregar o evangelho do reino, para que o reino de Deus se estabeleça um dia mais cedo. Irmãos, se o Senhor puder usar o meu dinheiro para isso, a minha propriedade para isso, irmãos, está bem usado. Eu quero lutar por isso. Esse coração de Abraão, irmão, tem que estar em todos nós. Em contraste aos adoradores de ídolos, Abraão edificou um altar ao Senhor, ao Deus verdadeiro. Aí então, vamos terminar ali, né? Ele de Siquém, ele foi para onde? Siquém partiu Abraão e foi para, versículo 8, passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Eles seguiam mais ao sul, tá? Foi até ao monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente, né? Betel ao ocidente, Ai ao oriente. Ali ele ficou um altar ao Senhor, tal. Betel significa o quê? Casa de Deus. E Ai, sabe o que significa Ai? Significa um montão de ruínas, um amontoado de ruínas. Irmãos, aqui está uma outra escolha. Você quer edificar a casa de Deus? Ou você quer amar o mundo? Tudo que você tem no mundo é um montão de ruínas. Não tem edificação. A edificação, irmão, só tem na igreja. Tudo que você conseguir fazer no mundo é um montão de ruínas. Quando você vai embora, não leva nada. Mas a edificação da igreja permanece. Vai levar para a vida eterna. Você vai conseguir levar o que você fizer aqui.
Abraão estava entre os montes Gerizim, que significa bênção, e Ebal significa maldição, ou é vida, ou é morte. E agora ele armou a sua tenda entre a casa de Deus e um amontoado de ruínas. Em todas as fases da nossa vida, estaremos sempre diante de uma escolha. O que você escolhe? Você escolhe a bênção de Deus? Então escolha a casa de Deus. Você quer escolher a maldição? Você vai escolher um montão de ruínas, seguindo todos os cananeus, todas as pessoas do mundo. Eles seguem essa segunda linha, mas nós não. Nós somos aqueles que preferem a bênção de Deus. Viver no Espírito, o Espírito prometido, e também nós preferimos edificar a casa do Senhor. Não escolha a vida fácil. É muito mais fácil, irmãos, no mundo, sabe, não servir ao Senhor. Esse negócio de servir ao Senhor na igreja é muito complicado. Eu prefiro, né, ser próspero na minha vida profissional, minha vida no mundo, adquirir riquezas, dar conforto à minha família, meus filhos, né? Nós temos casa de campo, casa de verão, veraneio, casa do inverno, né, casa de praia, temos carro aqui, temos, né, de tudo aqui. Eu prefiro trabalhar para isso. Irmãos, no fim das contas você vai ver um montão de ruínas. Quando você pensa que está dando o melhor para sua esposa, o seu casamento acaba. Você pensa que está dando o melhor para os seus filhos vão para drogas, vão para o mundo. No fim, você vai ver a sua vida, fica só você e um montão de ruínas. Você quer essa vida? Lutou a vida inteira para isso? É vaidade de vaidades. Vamos fazer a nossa vida ter valor. Lutar pelo reino de Deus, pela edificação da casa de Deus. A nossa vida nunca vai ser uma vida de ruínas. Nós vamos ter uma vida de alegria, paz, justiça. Aleluia. Aleluia. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Bom, a nossa postura vai ser sempre de um pecador que foi perdoado graças ao sangue do Cordeiro de Deus e que nós vivemos pela fé, obedientes à sua palavra, para lutar pelo reino de Deus. Nós dependemos do Senhor a todo momento. Por isso nós invocamos o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, essa é a nossa postura. E Abraão, por fim, seguiu ao sul em direção ao Neguebe. Que o Senhor nos faça sempre fazer a escolha certa. Vamos servir ao Senhor atentando para as suas palavras. Vamos servir ao Senhor sempre executando a sua palavra, seguindo ao Senhor e obedecendo a sua palavra. Nós estaremos no caminho da escolha da bênção e da edificação da casa de Deus. Deus os abençoe. Amém. A igreja é meu lar, nunca mais vou vagar. Se alegra o meu coração. Você quer ser um missionário? Levar o evangelho do reino e cumprir a vontade de Deus. No Centro de Aperfeiçoamento para a Pregação do Evangelho, CEAP, jovens e adultos são preparados e enviados para missões no Brasil e no exterior. E você quer ser um missionário? Atenda ao chamado de Deus. Entre em contato conosco. Enquanto viver, cantarei com prazer. Aleluia, a igreja é meu lar. Você está no Rios de Água Viva. Ainda temos mais palavra, mais vida e mais bênção para você. Seu lar Deus nos fez, Satanás não tem vez.
Deus expressa só em seu lar. Alimento diário. Série Gênesis, o princípio. Autor Pedro Dong. O chamamento de Abraão. Sexta-feira. Ler com oração. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Apocalipse 26. Um novo dia em Cristo. A vida que vence a morte. A ressurreição de Cristo nos trouxe um novo dia e uma nova esperança. Por meio de sua morte, agora podemos viver pela vida de Deus. Sem o sacrifício de Cristo, estaríamos condenados a viver pela natureza pecaminosa, sem nenhuma saída. Mas graças a Deus, pela morte e ressurreição de Cristo, hoje temos um novo começo. Vivemos na nova criação, no novo homem. Deus nos concedeu a bênção por meio da morte de Cristo. Nós, gentios, não teríamos qualquer participação com o povo de Israel, mas em Cristo fomos justificados por Deus. E uma vez justificados, passamos a ser abençoados. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Gálatas 3, 8 e 9. O versículo acima não se refere apenas ao povo de Israel, mas a todos os povos. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Gálatas 3,16. As promessas foram feitas a Abraão e a Cristo, e nós, em Cristo, recebemos as bênçãos dadas a Abraão. Mas como isso acontece? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Gálatas 3,14. Nós, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, agora recebemos vida, ou seja, o Espírito prometido. Esse Espírito é a maior bênção que Deus poderia conceder ao homem, pois nele estão todas as riquezas divinas. Ele contém tudo de que o homem necessita: a árvore da vida, a vida divina e a natureza santa de Deus. Tudo o que Cristo é está presente nesse Espírito. Querido leitor, nós temos tudo. Se existisse uma pílula que contivesse todas as riquezas de Deus, essa pílula seria o Espírito prometido. E hoje ele habita em nós. A todo momento podemos desfrutar de suas riquezas. Dentro de você está o depósito da plenitude divina. Esta é a bênção de Abraão, que nos alcança todos os dias, o Espírito prometido. Deus disse a Abraão: de ti farei uma grande nação. Gênesis 12, 2. Nosso primeiro pensamento é em Israel, mas Deus prometia algo muito maior. A bênção concedida a Abraão não era apenas para uma nação, mas para abençoar todas as famílias da terra. Essa grande nação representa, em primeiro lugar, o reino de Deus, e é por ele que lutamos. A promessa de ti farei uma grande nação refere-se ao reino de Deus, muito mais abrangente que Israel. No Antigo Testamento, o reino se manifestava por meio da nação de Israel. Mas Jesus revelou uma mudança. Ele disse: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Mateus 21, 42. Os construtores, ou seja, os líderes judeus, rejeitaram essa pedra que é Cristo, a pedra angular para a edificação do reino de Deus. Então Jesus declarou: portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Mateus 21, 43. Aqui vemos a transição. O reino de Deus foi tirado da nação de Israel e entregue à igreja. É uma mudança de dispensação. Diante da rejeição de Israel, o Senhor confiou o reino à sua igreja. Hoje a igreja é a realidade do reino dos céus na terra, o reino de Deus no Novo Testamento. A igreja recebeu as chaves do reino dos céus e dá continuidade ao propósito de Deus,
que será plenamente manifestado no milênio, o reino de 1000 anos. Jesus disse a Pedro: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 16, 18 e 19. O apóstolo Paulo também afirma: Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Você tem experimentado isso no viver da igreja? Se desfrutamos de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, já vivemos o reino de Deus. O reino está presente onde o Espírito governa. Quando esta era terminar, virá o milênio, quando Cristo reinará sobre todas as coisas. E quem reinará com ele? Apenas os vencedores. De um lado, Cristo reinará. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse 11:15. De outro, os vencedores reinarão com Cristo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 24. Após os 1000 anos, Satanás será solto e provocará uma última rebelião, mas Cristo o derrotará definitivamente. Então ele será lançado no lago de fogo, junto com a morte, que é o último inimigo. Nada mais resistirá a Cristo. Reinará a paz para sempre. Cristo entregará o reino ao Pai, e Deus reinará eternamente. Caro leitor, é por esse reino que lutamos. Que Cristo reine sobre nós, sobre Sião e sobre toda a igreja, por meio de sua palavra, até que o reino se estabeleça plenamente na terra. Aleluia! A igreja é meu lar, a igreja é seu lar, a igreja é meu lar, a igreja é seu lar, a igreja é meu lar, a igreja é meu lar, a igreja é meu lar. A Bíblia Sagrada é a revelação divina, inspirada pelo Espírito Santo, e é nossa única regra de fé e prática. Então semeia! Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, aleluia. Você que nos acompanha pela internet, deixe o seu comentário, o seu gostei. E você que ouve o programa Rios de Água Viva pelo rádio, também pode falar conosco pelo número 61 98412 7970. Aleluia, aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. E será pregado este evangelho do